Salmo 110 é um salmo chamado de salmo messiânico, assim como vários outros. Isso quer dizer que trata-se de uma revelação de Deus, um salmo específico, mas aonde, na inspiração que Deus deu ao salmista, que viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo, Deus colocou na inspiração daquilo que ele escrevia, sem muitas vezes ele próprio entender isso, palavras que descrevem o Messias, o Senhor Jesus. Portanto, mais de 1000 anos antes, muitos dos salmos revelam com detalhes coisas que haveriam de acontecer na vida e no ministério de Jesus, mostrando e indicando que ele, portanto, é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Cristo que era esperado. Alguns salmos são extremamente impressionantes na revelação dos detalhes que Deus deu, como, por exemplo, o Salmo 22, onde ele descreve o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, lembrando, 1000 anos antes. Ali ele descreve por antecipação até mesmo o detalhe de que as roupas de Jesus seriam sorteadas ao pé da cruz e seriam divididas entre os soldados, de que o lado direito de Jesus seria perfurado por uma lança. Tudo aquilo ali foi manifestado, que os pés e mãos de Jesus seriam transfixados. Tudo isso foi anunciado com mais de 1000 anos de antecedência. Tudo isso serviu de parâmetro para que na geração de Jesus as pessoas pudessem identificar quem era o Messias, para que não houvesse erro a respeito da identidade do Salvador do mundo. E exatamente por essa precisão incrível do Espírito Santo, é que quando Jesus está na cruz do Calvário, ele pronuncia as palavras do Salmo 22, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? E a pergunta de Jesus ali no Calvário não é que Jesus não soubesse a resposta, mas ele precisava, na verdade, recitar o Salmo para que as pessoas identificassem que ele de fato é o Messias, aquele que estava crucificado. Qualquer judeu que tinha entendimento bíblico, e a maioria deles tinham, no momento em que Jesus recitou uma parte do Salmo 22, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Automaticamente na cabeça deles, todos eles foram para o Salmo 22, e eles começaram a ver que tudo que foi profetizado estava se cumprindo diante dos olhos deles. Eles viram as vestes de Jesus sendo sorteadas, eles viram as mãos e os pés de Jesus transfixados, eles viram Jesus, depois de dizer Deus meu, assim que expira, ser traspassado por uma lança. Eles viram acontecer em Jesus tudo aquilo que foi profetizado no Salmo 22. Portanto, Deus usou muitos salmos para identificar o Messias, para identificar o nosso Salvador. É interessante que Deus teve maior preocupação para identificar a morte de Jesus na cruz do Calvário do que Deus teve preocupação de identificar o nascimento de Jesus. A data do nascimento de Jesus, até hoje, ninguém sabe com precisão. O dia 25 de dezembro foi um dia, na verdade, tomado de uma festa que existia ao Deus Sol, uma festa pagã dos romanos. E assim, quando o Evangelho começa a triunfar a partir aí do ano 300 depois de Cristo, essas festas foram sendo substituídas. E então escolheu o dia 25, dizendo: a partir de agora não somos mais pagãos, somos cristãos, então vamos usar a data em que se adorava esse falso Deus, o Deus Sol, que não é Deus coisa nenhuma, é apenas uma criação de Deus. Vamos usar esse dia para celebrar o nascimento do Sol da Justiça, o nascimento de Jesus. Então emprestou-se, na verdade, o dia 25 de dezembro, mas a verdade é que a Bíblia não nos dá dicas
e não se sabe, até hoje não tem como se saber quando Jesus realmente nasceu. Nós temos a época, uma vez que a Bíblia identifica com precisão o nascimento de Jesus e identifica que ele foi crucificado aos 33 anos. Então é possível identificar sim o ano, mas não é possível identificar o mês e o dia. E a razão é exatamente essa. Na verdade, o nascimento do Messias não é tão importante quanto a morte do Messias, porque não seria no seu nascimento que nós seríamos salvos, seria na sua morte. É na sua morte que Jesus redimiria todos aqueles que crescem nele. Conforme ele mesmo resumiu em João 3,16, ele disse que Deus amou o mundo de uma maneira tão extraordinária que enviou o seu Filho unigênito, para que então todo aquele que nele crê não precise mais perecer, não precise mais morrer, mas tenha a vida eterna. Pela fé no Senhor Jesus, pelo momento da crucificação, nós temos Jesus identificado nas Escrituras, e por isso nós temos muito mais elementos para identificar o dia preciso da morte de Jesus do que do nascimento. O Salmo 110, ele é um salmo messiânico. Ele também fala sobre o Messias com essa antecedência de 1000 anos. Tem um subtítulo acima dizendo Salmo Davídico, significa que foi escrito pelo rei Davi, é um dos salmos escritos pelo rei Davi. E é justamente nesse salmo que nós vemos a inspiração de Davi e de como ele está realmente falando sobre o Messias. De fato, o Salmo 110 foi usado pelo próprio Senhor Jesus em sua defesa, porque num determinado momento, quando Jesus dizia que ele era maior do que Davi, os fariseus quiseram apedrejá-lo, disseram que aquilo era uma blasfêmia, e ele dizia, ora, mas o próprio Davi não disse que o Messias, o seu descendente, seria maior que ele? E Jesus então cita o Salmo 110, versículo 1, aonde Davi está dizendo, o Senhor disse ao meu Senhor. Então preste atenção nas palavras. Davi, que é o rei, ele está dizendo, o Senhor no Velho Testamento, quando usado por um judeu, significa apenas uma coisa, o Senhor é Jeová, é Deus. Portanto, ele está dizendo, Deus disse, ou o Senhor disse ao meu Senhor. Portanto, Davi, com 1000 anos de antecedência, ele já estava descrevendo não apenas a pessoa de Jesus, mas ele já estava mostrando uma parte da Trindade, porque ele está dizendo que Deus disse a Deus, o Senhor disse ao Senhor, indicando que tem pelo menos duas pessoas. À medida que a Bíblia avança, à medida que o Evangelho e as cartas de Paulo vão avançando, nós vamos entendendo que existe a terceira pessoa, existe o Espírito Santo, que compõe, portanto, a trindade da divindade. Mas nesse salmo é impressionante que Davi está indicando que ele tem dois senhores no céu, porque ele está dizendo, o Senhor disse ao meu Senhor. E é exatamente esta palavra que Jesus usou em sua defesa. Jesus se identifica com esse segundo Senhor. Este segundo Senhor que foi dito aqui por Davi, dizendo em outras palavras que Deus disse a este segundo Senhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, para que ele se assentasse à direita de Deus, até que Deus faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. O salmo, portanto, é um salmo que fala sobre Jesus. Mas meditando nesse salmo durante esta semana, eu pude perceber algo, eu sempre estudei e sempre soube dessa identificação do salmo como sendo um salmo que se refere a Jesus. As palavras se aplicam a Jesus. Mas, na verdade, ao meditar nessa semana, Deus me fez ver que este salmo, por extensão à igreja, ele também se aplica a nós. Por uma razão,
Porque Jesus disse que a igreja de Jesus Cristo, nós somos o seu corpo. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Portanto, isso significa que grande parte das promessas que nós temos na Bíblia para o Messias, por extensão, elas também se aplicam à igreja. Elas também são promessas para o povo de Deus. E eu quero mostrar nesta noite como este salmo pode se aplicar na sua vida como parte da igreja de Jesus Cristo. Aqui Deus está dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Em outras palavras, Davi está dizendo que Deus disse para Jesus no céu: senta-te da minha direita, até que eu vença os teus inimigos. Nós vemos isso se cumprindo exatamente quando Jesus desce à terra. Porque quando nós falamos da Trindade, nós estamos falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Isso significa que os três possuem a mesma natureza e poder. Nenhum deles é inferior ao outro em nenhum grau. Todos são idênticos em poder e em autoridade. Todos eles. De fato, nós normalmente entendemos tão mal esse ensino bíblico, que quando se ouve falar da palavra, do nome Jeová, normalmente na nossa cabeça vem a figura do Deus Pai. Nós achamos que Deus Pai é Jeová, mas Jeová, na verdade, é o nome do Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia é composto por três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, na verdade, Jeová é o nome da Trindade. Então, Jesus é Jeová, o Espírito Santo é Jeová e o Pai é Jeová. É por isso que quando Deus se apresenta a Moisés, Moisés pergunta: quem é, qual é o teu nome, para que eu possa dizer a Faraó? Ali Deus se identifica-se como Jeová, usando uma frase em hebraico, onde ele diz: diga a Faraó que eu sou o que sou. É dessa expressão que surge, na verdade, o nome Jeová ou Yahweh, porque significa o verbo ser no presente, no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo, ou seja, Deus é aquele que sempre foi e sempre será. Deus é imutável, Deus sempre será, Ele é eterno, Ele é existente por si mesmo, autoexistente. Portanto, Jeová é um nome que se aplica a toda a Trindade. Mas quando Jesus desce à terra e toma forma humana, Ele se torna homem, como é revelado no Evangelho de João especialmente. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas diz então no versículo 14: mas o Verbo habitou entre os homens, se fez carne e habitou entre os homens. É a história do Natal. O Deus Filho que habitava eternamente nos céus, Ele, por uma obra espantosa da Trindade, Ele é concebido no ventre de Maria, pela obra do Espírito Santo, diz a Bíblia, e então Jesus toma um corpo humano, Ele se torna homem. Mas Jesus nunca deixa de ser Deus. Portanto, Jesus é o mistério maior da Bíblia, porque Ele é 100% homem, ao mesmo tempo em que Ele é 100% Deus. Porém, ao deixar os céus para vir habitar entre os homens e fazer o plano, executar o plano de salvação para nós, Jesus precisava depender do Pai e do Espírito Santo. Ele precisava vencer o diabo na força do Pai e na força do Espírito Santo. Embora ele nunca deixou de ser Deus, ele precisava deixar de lado os seus atributos. E ele precisava então aprender a obedecer, porque uma vez que ele sempre esteve em pé de igualdade na Trindade, ele nunca precisou obedecer, uma vez que os três sempre tiveram autoridade nos céus, idêntica. Mas ao vir à terra, a Bíblia diz no livro de Hebreus, Jesus precisou aprender a obediência e obediência até a morte de cruz.
Portanto, ele precisou viver deixando de lado todos os seus atributos divinos, todos os seus poderes, mas ele não deixou de ser Deus, e essa é a razão por que ele podia perdoar pecados. Quando você vê nas Escrituras, somente Deus tem poder de perdoar pecados. Por isso, Jesus podia perdoar, porque ele sabia que ele continuava sendo Deus. Mas ao se tornar homem para conquistar o plano de salvação, ele precisava deixar de lado todos os seus atributos da divindade para depender completamente de Deus. É por isso que o livro de Lucas mostra que Jesus, até os 30 anos de idade, ele não fez absolutamente nada a não ser o milagre de Caná da Galileia. Mas Jesus não pregou, Jesus não escreveu, Jesus não fez discípulos. Durante 30 anos ele trabalhou simplesmente como carpinteiro. Ele era conhecido como filho de José, o carpinteiro de Nazaré. Mas aos 30 anos de idade, a Bíblia diz que algo diferente acontece. Jesus procura João Batista. João Batista está batizando os seus discípulos, as pessoas que se arrependiam com os seus discípulos. E Jesus comparece diante de João Batista para ser batizado. Ao ser batizado, Jesus dá início ao seu ministério. Ou seja, ele viveu 30 anos sendo Deus, mas sem fazer nenhum milagre pelo seu próprio poder, sem sair fazendo qualquer coisa pelo seu próprio conhecimento. Mas quando ele é batizado nas águas, a Bíblia diz que logo em seguida, em Lucas capítulo 4, ele se dirige ao deserto. E no deserto ele ora e jejua por 40 dias. E a Bíblia diz que ao sair das águas do batismo, o Espírito Santo entrou em Jesus para guiá-lo e guiou-o para o deserto. A partir do momento do batismo das águas, Jesus é levado para o deserto e a partir de então, por 3 anos, Jesus vai ser guiado, orientado, dirigido pelo Espírito Santo. A partir de então, Jesus só vai falar o que o Espírito Santo disser para ele falar. Jesus só vai fazer o que o Espírito Santo disser para ele fazer. E por isso Jesus disse: as minhas palavras não são minhas, mas são daqueles que me enviou. As obras que eu faço não são minhas, mas são daqueles que me enviou, porque ele sabia que ele precisava depender completamente do Espírito Santo. Embora ele declarou que ele é a ressurreição e a vida, e ninguém tinha poder para tirar a sua vida, antes ele a entregava e a tomava de volta, a Bíblia diz claramente que Jesus esperou na sepultura para que o Espírito Santo ressuscitasse. Ele que é a ressurreição e a vida, que tinha o poder pleno para ressuscitar por si próprio, ele esperou em obediência à palavra do Espírito Santo, para que o Espírito Santo ressuscitasse dentre os mortos. É exatamente aqui que se cumpre no ministério de Jesus, o versículo 1 dos Salmos, onde diz: assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Porque é exatamente quando Jesus assenta-se à direita de Deus, mas preste atenção, quem se assenta à direita do trono de um rei, significa que ele está assentado à direita para governar. Ninguém se assenta do lado do trono de um rei só para ficar vendo as coisas daquele ponto de vista. Na verdade, essa expressão assentar-se à direita no trono de Deus, significa, em outras palavras, ser o corregente. Você vai governar, você vai reinar comigo. Mas o interessante é que no versículo 1 do Salmo 110, o que Davi concebeu pelo Espírito Santo é a noção de que, apesar de ser Deus, apesar de ser Senhor, exatamente como o Pai e exatamente como o Espírito Santo, ele assentou-se à direita do Pai e esperou para que o Pai operasse. Esperou para que o Pai fizesse com que os inimigos de Jesus fossem vencidos e se tornassem um estrado para os seus pés. Portanto, nós aprendemos neste salmo sobre a dependência de Jesus. A Bíblia diz que essa dependência era tão grande que Jesus, toda madrugada, ele levantava e ia sozinho orar.
nós temos falado muito sobre oração. E muitas vezes nós não entendemos a necessidade que nós temos da oração. Se entendêssemos, oraríamos. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós pensamos por que é que Jesus precisava orar. Com todo o poder que ele tinha, com a divindade que ele é, ele não precisaria orar. Mas a resposta é, ele precisava orar, porque na condição de homem ele precisava depender completamente de Deus. E por isso a Bíblia diz que ele orava, ele labutava em oração. No Getsêmani ele chegou a suar gotas de sangue, tamanho o esforço dele na oração. A Bíblia diz que antes de escolher os discípulos, todas as manhãs ele já orava, mas na noite que antecedeu a escolha dos discípulos, a Bíblia diz que ele orou a noite toda. A noite toda. Quando ele ia para Jerusalém, a Bíblia diz que de costume ele levantava e ia para o Monte das Oliveiras. Jerusalém não era a terra dele, ele era da Galileia, ele morava a 300 quilômetros de lá de Jerusalém. Em Jerusalém ele era turista, em Jerusalém ele era um estranho, mas sempre que estava em Jerusalém, Jesus lembrava de sair da grande cidade, passar pelos muros, passar pelos portais e se dirigir ao Monte das Oliveiras, que ficava vazio. E lá, sozinho, ele buscava a Deus. E uma vez que o Salmo 110, o versículo 1, se cumpre exatamente nisto, em que Jesus obedece à ordem do Pai, onde ele diz, fica do meu lado e deixa eu me mover, deixa eu agir por você, deixa eu trabalhar por você. Nós entendemos que este verso, por extensão, se aplica a nós, porque da parte de Deus é exatamente isso que este salmo também significa para nós. Nós temos um convite de Deus, onde Deus está dizendo, senta-te na minha direita, até que eu vença os teus inimigos, deixa que eu resolvo, deixa que eu trabalhe por você, deixa que eu opere por você, confie em mim, fique do meu lado, não apenas como espectador, porque lembre-se, assentar-se à direita do trono significa governar com. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, ao ressuscitar, ele subiu aos céus e assentou-se aonde? Aonde? À direita do Pai. E então ele promete para nós, e ele diz, a Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 2, que a todos aqueles que conheceram a Jesus, que se converteram a Jesus, a Bíblia diz que ele nos fez assentar nas regiões celestiais, aonde? À direita de Deus, à direita de Jesus. Portanto, nós estamos na mesma condição de Jesus, uma vez que ele se assenta num trono para governar, para ser co-regente, co-governador. Quando a Bíblia diz que nós fomos assentados à direita de Jesus, significa exatamente a mesma coisa. Nós fomos chamados para governar juntamente com Deus. Este é o grande chamado das Escrituras Sagradas para nós. E esse provavelmente é um dos aspectos mais negligenciados da Igreja de Jesus Cristo através dos séculos. Jesus disse em Apocalipse, ao que vencer, eu darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono do meu Pai. Com isso, Jesus está dizendo, eu vou deixar que você compartilhe o trono comigo. Meus seguidores, aqueles que creem em mim, aqueles que se unem a mim, como Jesus havia dito, eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos, assim como os galhos não têm vida se não estiverem conectados, vocês não têm vida se não estiverem conectados a mim. Mas quando olhamos para uma oliveira, nós podemos dividir a oliveira em tronco, galhos e as raízes, mas quando olhamos a oliveira, nós olhamos como um todo. E toda ela, galhos, tronco e raízes, formam a oliveira. Portanto, quando nós nos identificamos com Jesus pela salvação que Ele nos oferece,
da mesma maneira nós nos tornamos como Ele no direito que Deus nos concede em governar junto a Deus. É exatamente por isso que a Bíblia diz que no final de todas as coisas, quando Deus tiver vencido por completo ao diabo, a Satanás, a Bíblia diz que Deus trará o diabo para que ele seja esmagado, não debaixo dos pés de Jesus, não debaixo dos pés do Pai, mas a Bíblia diz que o diabo será esmagado debaixo dos nossos pés, porque a nós foi dado a autoridade divina de governar por Deus, de governar com Deus na face da terra. Nós podemos não saber muitas coisas sobre como será o céu. A Bíblia fala muito pouco, de fato, sobre o céu. É curioso que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Nós temos pouquíssimos aspectos sobre como será o céu. Nós temos que usar a imaginação para tentar conceber como será a vida no céu. Nós não temos muitas certezas sobre como será a vida no céu. Um cântico da minha igreja no Brasil, usando bastante a imaginação, tentava conceber a ideia do que seria a vida no céu. Então diria: lá eu verei Jesus, brincarei com anjos, arcanjos e querubins, nadarei no rio da vida. E ele então começa ali: brincarei de roda com os anjos, arcanjos e querubins, usando-se a imaginação. A verdade é que nós não sabemos muita coisa a respeito do céu, a não ser a promessa de que a Bíblia diz, de que está acima de tudo aquilo que o homem é capaz de imaginar. É melhor do que tudo aquilo que nós somos capazes de desejar. É melhor do que tudo aquilo que a nossa fantasia pode conseguir conceber. O céu ainda é melhor do que qualquer imaginação. Nós não temos como ter certeza, entretanto, sobre os detalhes, mas essa é uma certeza afirmada várias vezes nas Escrituras, que quando nós estivermos no céu, nós estaremos lá para governar com Deus. Governar o quê? Governar quem? Nós realmente não sabemos. A Bíblia termina sem, de fato, dizer o que acontecerá na eternidade depois de nossa redenção. Mas o fato é que a Bíblia afirma categoricamente, do começo de Gênesis ao final de Apocalipse, que o plano de Deus para o ser humano redimido em Cristo Jesus é que nós não sejamos cauda, nós não sejamos tail, não sejamos o rabo do animal, mas sejamos a cabeça. É isso que diz a palavra de Deus. O plano de Deus não é que nós estejamos por baixo, mas sim por cima. É isso que é anunciado nas Escrituras. O plano de Deus claramente nos diz no livro de Apocalipse que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos constituir, não em servos simplesmente, porque Jesus disse enquanto estava vivo: não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe tudo o que o seu Senhor sabe, mas vos chamo de amigos, porque o amigo sabe de tudo, o amigo não tem segredo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu não vou morrer na cruz do Calvário simplesmente para ter servos, eu vou morrer na cruz do Calvário para fazer amigos, para fazer pessoas que vão governar juntamente comigo. Por isso, em Apocalipse, claramente nos diz no capítulo 5, a partir do verso 9, que digno é o Cordeiro que foi morto, porque ele comprou com seu sangue homem de toda tribo, povo, língua e nação, e os constituiu reis e sacerdotes. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. O problema é que, como eu disse, este é o aspecto mais negligenciado do Evangelho na história da igreja. Nós aprendemos a servir a Deus, nós aprendemos a seguir a Deus, mas poucos são aqueles que têm aprendido a governar juntamente com Deus.
E o convite de Deus, assim como o convite dele para Jesus, assenta-te à minha direita e deixa que eu conquiste as coisas para você, Deus faz também para nós, e ele diz: senta-te à minha direita. Por que o convite de Deus? Porque na verdade a Bíblia diz que isso já aconteceu. Quando você aceitou a Jesus, Efésios capítulo 2, isso já aconteceu, já é passado. Já aconteceu e é a realidade da sua vida hoje. Se você creu em Jesus, se você entregou sua vida a Jesus, confessando como Senhor e Salvador único da sua vida, então a Bíblia diz que no livro de Efésios, que você já foi transportado espiritualmente do império das trevas para o império de Jesus Cristo, e você já está assentado à direita com Cristo. É isso que diz lá em Efésios. Não é o pastor Edilson que diz, foi o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. Portanto, posicionalmente, nós já estamos assentados numa posição ao lado de Jesus Cristo, com a função de governarmos junto com Ele. O problema é que, como nós negligenciamos esse entendimento das Escrituras, a maioria de nós passamos a nossa vida nos arrastando e agonizando, sofrendo e lutando apenas para conseguir entrar no céu. O nosso esforço todo é um esforço como de nos tornamos les miserables, porque essa é a descrição do povo de Deus. Nos arrastamos e mendigamos as coisas de Deus. As nossas orações, elas são orações sem autoridade e sem poder. O nosso culto, o nosso louvor, ele é fraco exatamente por isso, porque nós achamos que temos que nos aproximar de Deus sempre como quem está pedindo ali uma migalha. A palavra de Deus nos diz que a mulher Ciro-fenícia, ela era, portanto, grega. Ela chega até a Jesus e diz: Jesus, cura minha filha. Jesus usa uma expressão rude, aparentemente rude, diz: mulher, eu não posso tirar da mesa dos filhos para dar aos cães. Uma vez que a Bíblia diz que Jesus veio para, no seu ministério terreno, foi enviado para os judeus, portanto, esses eram os filhos. Os cães, nessa expressão, seria todas as demais nações gentílicas, todos os demais não-judeus. Era o que Jesus estava dizendo. Eu não posso tirar do povo a quem Deus me enviou para entregar para o povo a quem Deus não escolheu. Mas aquela mulher, ela tem fé tamanha que ela surpreende Jesus, ela luta com tamanha coragem. E mesmo entendendo na sua situação, ela de fato era, de acordo com o que Jesus estava falando, ela estava realmente na condição de um cachorrinho, não de um filho. Mas ela diz: Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus se surpreende com a fé daquela mulher e diz: mulher, nunca vi tanta fé em Israel. Jesus concede a ela o que ela pede, justamente porque, pelo entendimento que ela tem, ela luta pela sua fé, ela luta por aquilo que ela quer. Mas a verdade é que ela estava na condição de uma pedinte, ela estava na condição de quem estava mendigando alguma coisa de Deus, porque de fato essa mulher reconheceu que o que Jesus estava falando era verdade. Ela, por não ser filha de Israel, ela não tinha nenhum direito. Jesus fala ali sobre o direito dos filhos. Quando ele diz que a mulher pede uma cura, ele diz: eu não posso te dar aquilo que é da mesa dos filhos, porque o dom da cura, a cura para as nossas enfermidades, de acordo com as Escrituras, ela é um direito concedido para os filhos de Deus. Ela entendeu aquilo. E ela triunfa na sua condição de pedinte. O triste é que a maioria dos filhos de Deus hoje, eles não atuam na condição de filhos, eles atuam na condição de pedintes. A mulher atuou daquela forma porque aquela realmente era a sua situação. Mas o povo de Deus, nós agimos mendigando, nós agimos como quem apenas espera farelos caírem do céu, quando na verdade Deus está dizendo
que Ele é poderoso para te dar infinitamente mais do que tudo o que você pede ou pensa. Efésios 3:20. Portanto, posicionalmente, factualmente, nós estamos assentados à direita de Cristo. Mas nós precisamos atender o apelo do Salmo 110, aonde Deus nos convida e diz: assenta-te, tome a tua posição. Assente-te conscientemente, porque factualmente você está, só que você não sabe o poder que você tem. A gente vê tantos crentes com medo do diabo, com medo de Satanás, enchendo a bola do diabo, dando glória para o diabo que ele não merece, transformando ele num ser muito maior, muito mais poderoso do que de fato ele é. Exatamente porque nós não sabemos, não aceitamos o convite de Deus que está dizendo: olha, assente-se de fato na minha direita, tome posição. Jesus já fez isso na cruz, te transportando para o meu lado, para a minha direita, mas agora está na hora de você, conscientemente, se assentar da minha direita, assumir sua posição e dizer: estou assentado com Deus no trono, o diabo não tem poder sobre a minha vida, vou triunfar, vou vencer em nome de Jesus. Está na hora. Porque a Bíblia diz: é importante, é necessário nos submetermos a Deus. Porque Deus exalta o humilde e abate o orgulhoso, o soberbo. Mas a Bíblia diz, colocando ali uma condição, dizendo: sujeitem-se a Deus, no livro de Tiago, sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, o que Tiago está dizendo é que sujeitar-se a Deus é bom, sujeitar-se a Deus é importante, mas sujeitar-se a Deus não necessariamente resiste o diabo por si próprio, por si mesmo. A atitude de nos sujeitarmos a Deus, por si só, não nos dá autoridade no mundo espiritual. Nós temos é que nos posicionar em Deus. Estou debaixo de Deus, sob sua autoridade, sobre o seu poder, Ele é o meu Senhor. Entretanto, eu declaro a minha fé nele, em todas as promessas, em tudo que o Evangelho diz, e por isso eu me visto da autoridade, e eu resisto ao diabo. Tiago não está dizendo: sujeite-se a Deus e peça que Ele te livre do diabo. Não, está dizendo: sujeite-se a Deus e você resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas infelizmente, nós não tomamos o posicionamento que devemos tomar. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo, assentados à sua direita, mas nós temos que conscientemente assumir o nosso lugar. Conscientemente precisamos assumir o nosso lugar. A parábola do filho pródigo nada mais é do que uma parábola onde mostra que um filho não sabe o que de fato ele tem. Ele sonha com conquistas e coisas que são, na verdade, muito inferiores ao que ele tem. Ele não entende que na casa do pai é onde de fato ele reina, porque ali ele é herdeiro. Na casa do pai ele tem autoridade, todos os mais são servos. Na casa do pai, ele tem igualdade com o pai, no sentido de que, uma vez que o pai não esteja mais presente, ele vai assumir o lugar do pai. Portanto, Jesus conta a parábola de um homem que não sabe reconhecer aquilo que de fato ele tem. A história de Jacó e Esaú, seu irmão. Esaú era o primogênito, mas a história de Esaú é justamente para mostrar um homem que nunca soube o que ele tinha. Ele nunca soube valorizar a sua posição de primogênito. Ele nunca soube valorizar a riqueza que ele tinha. Quando estava com fome, trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas.
É um homem que não sabia valorizar. É um homem que desprezava as coisas verdadeiramente importantes para se aventurar atrás de coisas tolas. Que retrato da igreja! Que retrato da igreja! Não sabemos o que temos e por isso saímos por aí a conquistar por nós mesmos, saímos por aí a arregaçar as nossas mangas e deixa que eu conquisto, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Eu tenho advogado, eu tenho médico, eu tenho doutor, eu tenho padrinho, eu tenho dinheiro, eu tenho isso e aquilo, eu tenho diploma. Quando o convite de Deus é: assenta-te à minha direita e aquieta-te, apenas concorde comigo, deixa que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Olha que figura de linguagem. Os inimigos que se levantam contra você, que querem te destruir, incluindo todo o inferno em primeiro lugar, e depois os instrumentos humanos que o inferno inspira contra você. Deus está dizendo: fica do meu lado, e eu vou colocar os teus inimigos como o estrado, a plataforma onde os teus pés vão pisar. Você vai andar por cima dos teus inimigos, os teus inimigos que queriam te destruir, te matar, acabar com você. Você vai triunfar sobre eles e você vai pisar sobre eles. Eles serão como a plataforma dos teus pés. Mas isso se você se sentar à minha direita, para governar, não para ficar simplesmente passivo, não, para tomar a atitude de governar junto comigo. Você vai concordando comigo. Esta é a figura perfeita do entendimento da oração. A palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 5, versículo 14, que esta é a grande confiança que nós temos na oração, que se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, aquilo será feito. Portanto, quando nós nos assentamos à direita de Deus e deixamos que Deus faça dos nossos inimigos um estrado para os nossos pés, na nossa oração nós apenas identificamos o que Deus quer. Deus diz: você lutou e não conseguiu, deixa eu agora, deixa eu resolver para você agora. Sai da frente e assenta-te no meu lado. Assenta-te no meu lado. Ao invés de ficar sempre andando à frente de mim, fica do meu lado. E vai vendo e vai concordando comigo. A oração é exatamente isso, é a busca do que Deus quer. E então eu oro e concordo com Deus. Deus está dizendo: vamos vencer esse inimigo. Você diz: amém, amém, Senhor, vamos vencer esse inimigo, vamos vencer aquele inimigo. E você diz: sim, Senhor, ali assentado do lado direito de Deus, governando junto com Ele, sabendo que você de fato é, pelo ministério da oração. A oração, de fato, é o grande treinamento de Deus, o grande dispositivo de Deus para nos ensinar a governar. Pare para pensar nisso, não existe outra explicação lógica para a oração. Porque se a Bíblia diz que Deus sabe de tudo que eu preciso e Ele me ama, então por que eu teria que orar? Se Deus é o Deus de misericórdia e amor que quer fazer o bem, e a Bíblia diz que Ele quer que todos os homens sejam salvos, por que eu precisaria orar? Se Deus sabe o que eu quero e Ele quer fazer o bem para mim, a oração seria desnecessária. Mas não quando eu entendo que a oração é o instrumento, junto com a Bíblia, aonde eu vou descobrindo quais são os planos de Deus, então eu oro em cima daquilo. Eu descubro que Deus quer salvar as pessoas, então eu começo a orar por pessoas. Eu começo a pegar nomes de pessoas. Senhor, abençoa o tio João. Senhor, abençoa minha mãe. Abençoa meu pai que não se converteu. Senhor, abençoa o meu irmão. Abençoa ali o meu vizinho. E nós começamos a orar porque nós descobrimos na Bíblia que Deus quer que os homens sejam salvos. Então nós começamos a orar em alinhamento com a vontade de Deus. E assim nós estamos, na verdade, governando junto com Deus. Estamos dizendo aquilo que deve ser feito. E todo o restante do Salmo 110 é consequência do verso 1. Porque a partir do momento em que nós conscientemente nos assentarmos, assumirmos a posição que temos em Deus, de estar assentado ao lado dele, Deus começará a nos dar as vitórias anunciadas neste salmo.
O Senhor estenderá o cetro do teu poder, não do dele, do teu poder, desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. O plano de Deus não é que você seja dominado por nada, sabia disso? Na terra, o plano de Deus não é que você seja dominado por nada, a não ser Ele. Ele tem que ser o dominador da sua vida. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. Porque nenhum vício é aprovado por Deus, porque o vício me domina. Portanto, qualquer circunstância, situação, não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus que sejamos escravos, não é o plano de Deus que os nossos inimigos triunfem, não é o plano de Deus que estejamos por aí sempre só apanhando. O plano de Deus não é que nós estejamos no ringue, acuados no corner, ali no canto, e só levando pancada e dizendo, vem logo Jesus, volta logo Jesus. O plano de Deus é, encare o diabo, resista a Satanás, faça ele recuar, é ele que tem que recuar. Porque quando Jesus ressuscitou, ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E antes de ir para os céus, ele disse, eis que agora vos envio, em meu nome, expulsem demônios, cure os enfermos. Portanto, a autoridade que Jesus conquistou, suprema, sobre todo espírito da maldade, ele transferiu para o seu povo. Por isso, o João, a Maria, o Antônio, o Zezinho, o Manezinho, que tem Jesus no coração, analfabetos, o doutor, não importa, se ele crê em Jesus, ele ordena ao diabo e o diabo tem que correr. Ele diz ao demônio, saia! E o demônio não fala, quem é você para me mandar sair? Porque ele sabe que ele tem que sair. Porque ele sabe quem tem autoridade. Aí é que está, irmãos. O diabo sabe que você está sentado à direita de Deus. Ele sabe que a autoridade está sobre você. Por isso que ele precisa usar todo o seu estratagema de engano. Porque ele sabe que o último recurso, o único recurso que ele tem, é o recurso da mentira. É o recurso de tentar convencer você de que você não está sentado à direita de Deus. Na verdade, você está lá na pontinha do pé de Deus. E ele quer mostrar para você que quem realmente é grande é ele, o diabo, você não é nada. Porque ele sabe que se ele fizer você pensar assim, ele vai vencer. Porque nós somos aquilo que nós pensamos. E se nós acreditamos nisso, é assim que a gente vai agir. Mas quando nós começamos a nos levantar em nome de Jesus e dizer, Senhor, a Tua palavra me diz que o Senhor me convida a sentar à direita de Deus, e Deus então, nesta posição, Deus vai fazer com que os meus inimigos se tornem um estrado para os meus pés. O Senhor então estenderá o teu cetro de poder. O cetro de poder era o símbolo exatamente do governo. O cetro era o instrumento que o rei segurava, uma vara, normalmente feita de ouro, feita de várias coisas, e aquele cetro era onde ele usava como um instrumento, símbolo de seu governo, de sua autoridade. Portanto, Deus está dizendo, a tua autoridade, a autoridade do teu poder se estenderá a partir do momento que você se assente de fato ao lado de Deus e deixe Deus governar. A palavra de Deus diz assim, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquiete-se e descubra que eu sou Deus. Ou seja, ao nos aquietarmos o nosso coração, a Bíblia diz que para nós não vivermos cheios de ansiedades. Ansiedade é aquela inquietação da alma, é a inquietação do coração. A palavra de Deus nos diz que toda ansiedade deve ser lançada sobre Deus. Então, pela oração, eu pego toda a agitação da minha alma e eu lanço sobre Deus. Deus, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Na oração eu posso abrir o verbo. Na oração eu falo tudo, todos os meus medos. Ali eu posso chorar, ali eu posso reclamar, ali eu posso mostrar os horrores do meu coração. É assim que tem que funcionar.
E quando eu termino a oração, eu deixei a minha ansiedade sobre Deus, não sobre a esposa, sobre o esposo, sobre os filhos, sobre a vizinha. Porque eu aprendi a descansar em Deus, eu entrego em Deus, eu me aquieto em Deus. E aí eu vou vendo a mão de Deus governar na minha vida. E então Ele vai aumentando o meu poder. Ele estende o cetro do meu poder. E eu é que vou dominar sobre os inimigos. Não mais os meus inimigos vão me dominar. Eu é que vou dominar sobre as situações. E não mais as situações vão me dominar. Nessa condição, daí ele diz o verso 3, quando convocarem as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Aí já está falando da figura de um governante, que ele, para governar, ele precisa de apoio, então ele precisa de um exército, ele precisa das suas tropas. E uma das coisas mais importantes de um governante é que ele governe pela inspiração e não pelo medo, não pelo terror. Qualquer governo, seja na igreja, seja o governo de um país, o ideal é que se governe por inspirar e não por medo, não causando medo. Portanto, voluntariedade é a palavra-chave. Grande parte das coisas que nós fazemos porque a gente vai lá, luta, trabalha. Com os nossos filhos, a gente tem ali uma educação rígida, mas a educação rígida em si não é sinônimo de que vamos ter vitória sobre a vida dos nossos filhos. Mas quando nós aprendemos a nos assentar ao lado de Deus e começar a governar com Ele, e a deixar que Deus ponha os nossos inimigos sob os nossos pés, a gente começa junto com Deus a orar, a gente começa a buscar a Deus e interceder pelos nossos filhos. A gente continua sim fazendo o papel de educar, sim, precisamos continuar, tem a sua importância, a rigidez, precisamos continuar ensinando, precisamos continuar falando com eles, mas quando nós oramos as coisas são diferentes. Porque nós dizemos, Senhor, eu estou procurando ensinar isso e isso para o meu filho, para a minha filha. Mas, Senhor, eu não tenho poder de convencer o coração de ninguém. Eu não tenho poder de mudar ninguém, Senhor. Então, Senhor, me ajude, Senhor. Me ajude a vencer esse meu inimigo da resistência que há no coração do meu filho. Me ajude a vencer esse inimigo, Senhor, das tentações que tem se levantado na vida do meu filho, da minha filha. E quando nós começamos, então, a governar do lado de Deus, a Bíblia diz que Deus vai começar a provocar a voluntariedade dos exércitos que nos apoiam. Então nós vamos começar a ver o filho obedecer por si próprio, porque ele quer obedecer. Vamos ver que já não é mais necessário simplesmente ali ficar vigiando. Vamos começar a ver o Senhor operar. Se você é patrão, comece a orar assim pelos seus empregados. Senhor, eu não quero que os meus empregados sejam honestos somente quando eu estiver vigiando. Eu quero que eles sejam honestos quando eu também não estiver presente. Comece a orar e o Senhor vai começar a dar um espírito voluntário para aqueles que te ajudam no teu governo, naquilo que Deus pôs na sua vida. Davi entendia isso. Ele dizia, é o Senhor que submete o meu povo a mim como rei. Ele sabia que todo rei sofre sempre com o medo de que aconteça uma rebelião, de que ele seja destronado, de que aconteça um levante. Por isso Davi, ele ia até Deus e dizia, Senhor, submeta o meu povo a mim. E ele entendia que não era pela sua força, não era pelo medo, não era pelo poder do seu exército que o povo o seguia, mas era porque Deus o havia colocado como rei. E ele orava e intercedia pelo seu povo como suas ovelhas. E Deus trazia um espírito voluntário. O espírito voluntário é sempre melhor. É sempre melhor. Que tipo de filho você prefere? O filho que obedece quando você faz aquela promessa de cortar pescoço? Ou o filho que obedece sem que você precise falar nada? O filho que já sabe, espontaneamente. Voluntariedade é o que nós precisamos na nossa vida. Ore pelos seus clientes, para que Deus traga prosperidade para você voluntariamente da parte dos seus clientes.
que você não tenha que depender apenas do teu convencimento, você não tenha que depender da sua propaganda. Você fala: Senhor, eu abri esse negócio, Senhor, e esse negócio eu consagro para Ti, Senhor, então traz-me, Senhor. Você vai governar com Deus ali do lado dele. Senhor, me traz os meus clientes. E você vai ver Deus começando a trazer voluntariedade nos seus clientes. O versículo 4 diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E volto a dizer, esse versículo primeiramente se refere a Jesus. Por quê? Porque Jesus é da tribo de Judá. Mas no judaísmo, sacerdote só pode ser aquele que nasce da tribo de Levi e da família de Arão. Portanto, dentro do judaísmo, Jesus não podia ser sacerdote. Mas a profecia dizia que ele seria um sacerdote, não segundo a ordem levítica, não segundo a ordem arônica, ele seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é o Melquisedeque? Melquisedeque é o rei de Salém, que também era sacerdote no tempo de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão é o homem aonde Deus chama, aonde Deus promete levantar Israel. Ele é o pai da nação de Israel. Mas a Bíblia diz que de repente esse homem que tem esse futuro brilhante, de repente nas suas jornadas ele encontra um homem que Deus também chamou. E esse homem tem mais autoridade do que Abraão, porque ele é sacerdote. E a Bíblia diz que então Abraão entrega os seus dízimos a Melquisedeque, e Melquisedeque abençoa Abraão. É esse Melquisedeque, esse tipo de ordem que Deus levanta, ninguém sabe de onde, como que esse cara se tornou sacerdote, a Bíblia não fala nada, só diz que ele aparece lá em Gênesis. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele levanta Israel, Ele levanta a igreja, Ele levanta quem Ele quiser. É Ele quem dá autoridade, é Ele quem levanta o profeta. Por isso Ele está dizendo para Jesus, Jesus, o Messias, será sacerdote sim, mas não segundo a ordem estabelecida na lei mosaica. Ele não será sacerdote levítico, Ele será sacerdote do tipo da ordem de Melquisedeque, uma ordem à parte, que o próprio Deus indicou fora do outro sistema. Da mesma maneira, Deus está dizendo: cada um de vocês, a Bíblia diz lá, volto a dizer, Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 9, você foi chamado por Deus para ser rei e sacerdote. Cada um dos filhos de Deus são chamados para serem sacerdotes. O sacerdote é aquele que intercede a Deus, ele tem a autoridade para interceder a Deus pelos homens. E cada um dos cristãos são sacerdotes. E a Bíblia está dizendo: você é sacerdote. Você pode não ser um sacerdote segundo a ordem da Igreja Plenitude. Você pode não ser um sacerdote ligado ou autorizado pela Aliança Cristã e Missionária. Mas você é sim um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Cumpra a sua função. Seja um intercessor. Versículo 5, o Senhor diz, como consequência do verso 1, o Senhor está à tua direita, Ele esmagará reis no dia da sua ira. O Senhor está à tua direita. E com essa palavra eu quero terminar. Há uma coisa interessante nesse verso. Porque no verso 1, Deus convida ele para se assentar aonde? À direita de Deus. Se você está sentado à direita de Deus, Deus tem que estar de que lado seu? Lado esquerdo. Parece que tem uma inversão aqui. Espera aí. Se no versículo 1 Deus me diz para sentar do seu lado direito, então Deus teria que estar do meu lado esquerdo. Mas no versículo 5 ele diz que Deus está à minha direita também. Como fica isso? É porque na verdade Deus nos cerca. Deus nos cerca por todos os lados. Ele está ao lado direito. Quando a Bíblia usa essa expressão, o Senhor está à tua direita, é porque a direita, como a maioria das pessoas não são canhotas, como a maioria das pessoas são destras, o braço direito é o braço que simboliza a nossa força. Então Deus está dizendo: eu sou o Deus que dá força para você. O teu potencial sou eu que dou. Eu sou o Deus da tua direita, eu sou o Deus do teu talento, eu sou o Deus da tua vitória. Mas Ele também é o Deus da minha mão esquerda. Se a mão direita é a mão forte, a mão esquerda representa as minhas fraquezas, os meus lapsos, os meus não posso.
E a Bíblia está dizendo: eu também sou o Deus das coisas que você não pode, eu também sou o Deus das coisas que você não consegue, eu sou o Deus das tuas fraquezas e dos teus medos. Ele também é o Deus que está à nossa frente. Ele é o Deus que vai adiante no futuro incerto, na noite escura dos anos que avançam e que a gente não sabe como vai terminar. Ele diz: eu vou à tua frente, eu vou guiando o teu futuro, porque eu é que sei os planos que eu tenho para você, não planos de derrota, não planos de calamidade, mas para te dar um futuro e uma esperança. Deus disse para Moisés: Moisés, eu cansei desse povo, entra você na terra prometida, eu não vou não. Moisés disse: de jeito nenhum, se o Senhor não me garantir agora mesmo, que o Senhor vai à minha frente, não me faça dar mais um passo nesse deserto, eu fico aqui mesmo, monto a minha barraca e daqui não saio até morrer, porque eu não dou um passo sem a garantia de que o Senhor está indo à minha frente. E a palavra de Deus diz exatamente isso. Deus é o Deus que vai à nossa frente, Ele vai abrindo caminhos, Ele vai derrotando os inimigos, Ele vai fazendo os inimigos se curvarem e você vai passando por cima deles. Mas Deus não é só o Deus da nossa direita, o Deus da nossa força, o Deus da nossa esquerda, o Deus da nossa fraqueza e o Deus que está à frente de nós, o Deus do futuro incerto. Deus também é o Deus do nosso passado. Ele é o Deus que cura feridas, Ele é o Deus que diz: todas as coisas passaram, você é nova criatura, pare de ficar se lamentando pelo que passou, o que passou, passou, está tudo debaixo do sangue de Jesus, já foi vencido no nome de Jesus.